E aí, gostaram de conhecer Rondon? Pois é, falei um pouco. O Lorismar não estava me perguntando os professores, cadê o Lorismar, aquele que é o Rondon e tal? Eu digo, não, o Loris não veio não. Mas estou aqui com vocês, trazendo um pouco para vocês entenderem que o estado de Rondônia, ele recebe esse nome em homenagem a esta figura emblemática, Cândido Mariano da Silva Rondon, ok? Esse sertanista, esse diretor das linhas telegráficas, esse militar, esse descendente de indígenas, bororos e terenas, Rondon era descendente de indígena, esse que cria em 1910 o SPI, que nós vamos ver agora na revisão, na tela para vocês, porque nós estamos na aula 10.2, que é a revisão sobre Rondon, o expedicionário, o indigenista, o sertanista. A gente começa a aula falando sobre Rondon, que ele nasce no distrito de Mimoso, hoje Santo Antônio do Leverger, lá no município de Barão de Melgaço, tem até um memorial dele lá. Foi educado pelos seus familiares, aos 16 anos diplomou-se no magistério, ele era professor magistério no Liceu Cuiabano. Eu também era professor magistério, antigamente terminava o ensino médio e você terminava já como professor de primeira, quarta série. A honra o homem cansa de trabalhar, cansa de viver, mas não cansa de amar. Só o amor constrói. Olha essa frase atribuída a Rondon aí. O militar, em 1881, assentou praça no Exército do Rio de Janeiro, lá na famosa Praia Vermelha, que era uma escola militar. Ele entra na Praia Vermelha em 1885 para fazer o curso de oficial do Exército Brasileiro, que ele conclui no mesmo ano da Proclamação da República, em 1889. E aí, de 1892 a 1998, ele vai ajudar a construir as linhas telegráficas do Mato Grosso a Goiás. E ele vai ser diretor dessas linhas telegráficas. Um indigenista, Rondon foi fundador, em 1910, do SPI. O SPI, ele recebia esse nome quando ele é fundado, de Serviço de Proteção aos Índios. Eu até coloquei aqui entre aspas, porque hoje nós não falamos mais índio, falamos indígenas. Esse SPI depois se transforma na Fundação Nacional dos Povos Indígenas. E até sua morte em 1958, trabalhou para proteger a tradição desses povos nativos. Tanto é que ele era chamado de Pagmedjera, o grande cacique branco. Em 1952, ele propõe a criação do Parque Xingu, juntamente com os irmãos Vilas Boas. Os irmãos Vilas Boas, ele vai estar trabalhando com eles para a formação do Parque Xingu. Entre 1901 e 1946, ele liderou a pacificação dos indígenas Bororos, Nhambiquaras, Botocudos, Umutinas, Parintintins, Urubus e Chavantes. Esses indígenas que ele vai estar trabalhando a pacificação para poder proteger esses indígenas, proteger contra quê? Contra um tal de progresso que estava chegando. A expansão da agricultura no centro-oeste brasileiro. O estado de Rondônia recebe o nome de Rondon, mas só vai se transformar em estado de Rondônia em 1956, certo? Por quê? Porque ele implanta as linhas telegráficas, aí no governo dele de JK, Juscelino Kubitschek, é que ele aceita essa homenagem e o estado de Rondônia passa a ser chamado pelo nome dele em homenagem a ele. Em 1958, 2 anos depois, aos 92 anos, o grande Pagmedjera se despedia da vida e morre no Rio de Janeiro. Rondon, uma história, uma dedicação, uma vida. E o nosso estado é em homenagem a ele, Rondon. Faça atividade que eu já volto aí com vocês, tá bom? Estava ali tomando café e
e pensando sobre como é bom conhecer a nossa história, conhecer quem foi o estado de Rondônia. Vocês sabiam que poucas pessoas têm o privilégio de conhecer a história de vocês? No dia 18/10, saiu num programa chamado Rondônia. Vocês podem ir na internet, no Globoplay, e procurar Rondônia. Saiu uma matéria, eu contando a história do Porto Velho Hotel. A Unicentro, hoje funciona a Unicentro. E as pessoas não sabiam que era ali, era um hotel. E quando eu conto essa história do estado de Rondônia para as pessoas dizem, professor Beto, eu jamais imaginava que isso era desta maneira. Aí quando você conhece a história, você olha para a cidade e tem um novo olhar. É por isso que vocês estão tendo o privilégio de conhecer a história de Rondônia comigo, nessas aulas da mediação tecnológica. Olha a primeira questão aí. Meu diretor me tirou, mas olha essa primeira questão. Nasceu em 5 de maio de 1865, na cidade de Mimoso, distrito de Santo Antônio do Leverger, atual município de Barão de Melgaço. Eu estou falando de quem? Foi do Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, Cândido Mariano da Silva Rondon, Paulo Nunes Leal, que era governador quando JK esteve aqui para a abertura da BR-029, que depois viria a ser a BR-364, Jorge Teixeira de Oliveira, que foi o primeiro governador do estado de Rondônia, João Batista Figueiredo, que era presidente do Brasil na época que Rondônia se transformou em estado. De quem eu estou falando? De quem é toda essa história que nós falamos hoje? Com certeza é dele, Cândido Mariano da Silva. Mas, professor, por quê? Cadê o Rondon? O nome dele era Cândido Mariano da Silva. O sobrenome Rondon, ele vai receber do tio dele, que vai cuidar dele depois da morte de seus pais, que ele fica órfão. E aí ele recebe o sobrenome do tio, Rondon, que era um sobrenome, o tio dele também já era militar, e era um sobrenome respeitado no meio. Mas Rondon nunca quis utilizar o nome do tio dele para influenciar o seu crescimento. Ele foi, estudou, assentou praça, foi para a Praia Vermelha, para a escola da Praia Vermelha, e se transformou dos maiores oficiais do Exército Brasileiro. Então, na tela para vocês, a resposta correta é a letra... Na tela, é a letra B, Rondon. Vamos para a segunda. Em 1925, Albert Einstein, que era um grande físico, chegou a indicar Rondon para o Prêmio Nobel da Paz, após visita do cientista alemão ao Brasil. Em 1957, Rondon foi indicado novamente ao Prêmio Nobel da Paz. Quem foi que indicou Rondon? Foi a Unesco? Foi o IFAM? Explore Club de Nova York? Foi a ONU? Foi a Comissão da Verdade? Quem indica Rondon? Albert Einstein chega no Brasil em 1925. É recepcionado por Roquete Pinto, que era diretor do Museu Nacional. Roquete Pinto conta a história de Rondon, conta dos seus feitos, mostra vídeo da expedição Rondon, fala sobre o SPI, o Serviço de Proteção aos Indígenas, fala de todo esse contexto. Albert Einstein fica encantado com a história de Rondon. Um cara que recepciona aqui um presidente norte-americano, Theodore Roosevelt, sai numa expedição pela Amazônia na busca do Rio da Dúvida. O cara era um verdadeiro expedicionário. Rondon recebe o nome do meridiano.
Meridiano de número 52 recebe o nome de Rondon. Rondon foi condecorado com as melhores medalhas que poderiam existir. Inclusive, ele é agraciado com o título de Marechal, Marechal da Paz. Não só Albert Einstein se encanta com Rondon, mas como ele é conhecido como um dos 5 maiores aventureiros do mundo. Na tela para vocês. O Explorer de Nova York, na tela aí, coloca na tela. O Explorer de Nova York vai também, em 1957, indicar o Rondon ao Prêmio Nobel da Paz. Vamos lá para a terceira. Olha a terceira aí. Em 1881, Rondon aceitou praça no Exército do Rio de Janeiro. Em 1885, matriculou-se na Escola Municipal da Praia Vermelha e concluiu em 1989 seu curso de oficial do Exército. Em 1990, é nomeado o quê? Chefe da Comissão da Linha Telegráfica e Estratégia do Mato Grosso ao Amazonas? Chefe da Estrada de Ferro Madeira Mamoré? Chefe da Estação de Santo Antônio? Chefe da Comissão Construtora da Linha Telegráfica do Estado do Mato Grosso ou Marechal do Exército Brasileiro? Eu estou falando ainda em 1900, tá? Eu não estou falando em 1907, quando ele foi chefe da Comissão das Linhas Telegráficas Estratégica Mato Grosso ao Amazonas. Isso só vai ser em 1907. Vocês sabiam que o Rondon é considerado o patrono da comunicação do Exército? Sabia não? Pois é, ele é o patrono da comunicação. E ele foi chefe da Comissão de Linhas Telegráficas do Estado do Mato Grosso. Essa região toda aqui era o Mato Grosso. E é ele o responsável por implantar linhas telegráficas em toda essa região chamada de sertão brasileiro. Então ele vai ter esse papel aí fundamental. Por isso que na tela para vocês, por isso que Rondon, ele é o chefe da Comissão Construtora das Linhas Telegráficas do Estado do Mato Grosso. Questão 4. A obra das linhas telegráficas de ligaria o sertão do Mato Grosso ao Amazonas foi uma obra de grande proporção que determinava atirar o isolamento das regiões do extremo norte do país. Paralela à construção da estrada de ferro Madeira Mamoré, o telégrafo deveria ser um instrumento de modernidade capaz de assegurar a chegada do progresso. Podemos afirmar que Rondon, em 2015, daqui não é 2015 não, tá, meus queridos alunos? É 1915, tem um erro de grafia aí. Concluiu sua missão com a inauguração da Estação Telegráfica de Santo Antônio Rio Madeira, assentou praça no Exército do Rio de Janeiro, participou em 1913 com o presidente norte-americano Theodore Roosevelt de uma expedição, foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz por Albert Einstein. O território federal do Guaporé passa a ser chamado Território Federal de Rondônia em homenagem a Rondon. E aí? As linhas telegráficas, elas saem de 1907 e chegam aqui em Santo Antônio do Rio Madeira em 1915. Foi um período aqui longo. Apesar que quando ela chega aqui já existia o telégrafo sem fio. Ela vai funcionar por um tempo, mas ela vai ficar obsoleta. É tipo hoje. Quem é que ainda utiliza telefone convencional, aquele que é ligado lá? Às vezes no sítio a gente precisa, né, de telefone convencional. Mas dentro da cidade todo mundo tem celular. Você tem uma família, antigamente era um telefone para todo mundo. Hoje não, todo mundo tem celular e todo mundo fala com quem quiser, a hora que quiser, atende quem quiser, bloqueia quem quiser.
A linha telegráfica, ela chega, era a única maneira de fazer comunicação, era puxando fio. Depois, só nós olharmos o filme Titanic. O Titanic é de 1912, as pessoas já fazem a comunicação por código Morse sem utilizar fio. Ou seja, já existia o telégrafo sem fio em 1915. Então, na tela para vocês. Em 1915, conclui sua missão com a inauguração da estação telegráfica de Santo Antônio ao Rio Madeira, viu? Então, aqui era 1915, tá? Não era 2015. E assim, com essa última questão, nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula e é a nossa penúltima aula dessa unidade. A próxima aula, nós vamos continuar falando de Rondon, mas aí vocês já terão uma preparação para a prova de vocês, para a avaliação de vocês. Tá bom? Até a próxima aula.